João capítulo 4, quem achou, diga amém. Amém. Irmão, deu tempo até de ler a Bíblia toda, não foi? Vamos lá, João capítulo 4, versículo 6 em diante, diz assim o texto: estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Todo mundo aqui sabe qual é a hora sexta? Não, meio-dia. Mas tá bom, é só botar mais 6 que dá 12, no final vai dar certo. Para de rir, é que ela confundiu sexta com 6. Não foi isso? Claro que foi. Então vamos lá. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, era quase hora sexta, quase meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Diga comigo essa palavra, diga tirar. Ela não foi lá para dar, irmãos, ela foi lá para tirar. Isso que ela foi fazer lá, foi lá tirar água. E Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Então ela foi para tirar e Jesus foi para pedir. E isso é raro. Isso é raro. São raríssimos os episódios em que você vê Jesus chegando para pedir. Jesus não chega pedindo. Se você der uma olhada na biografia dele assim por cima, no ministério, no período de 3 anos e meio dele aqui na terra, você vai ver que ele chega dando, chega multiplicando, chega repartindo. Jesus é desses, né? Então isso aqui é um episódio raro na Bíblia. Então ela chega para tirar, e nesse dia ele também chega para pedir, e ele diz: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, ó lá, ó. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te... Vamos falar a verdade? Você veio aqui nessa noite e a maioria de nós quer receber, não é? Aí você imagina que em 2 horas e meia de culto, você com um monte de pedido, um monte de coisa, de repente Jesus aparece e você que já conhece ele, cria a expectativa de que, meu Deus, se ele veio é porque ele me ouviu, se ele me ouviu é porque ele vai me atender, ele tem esse poder, e de repente ele olha para você e pede uma coisa para você ao invés de te dar o que você pediu. Não, fala a verdade, é um pouco frustrante. Então é mais ou menos isso. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? E respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, fará brotar nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Irmão, Jesus quando é bom, mas quando é terrível, ele é melhor ainda. Jesus sabia ou não sabia que essa mulher não tinha marido? Chama teu marido e vem cá. Meu Deus, que maldade. Chama teu marido e vem cá. E respondeu ela: não tenho marido. E ele disse: disseste com verdade. Em outras versões, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5, e o 6º, que é agora, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus lhe disse: mulher, creia, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou. Ah, não. Eu teria dado um glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo.
A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então lhe disse a mulher: eu sei que o Messias vem. Camila, posso sentar? Não. Posso fechar a Bíblia? Não. Camila, a leitura não está um pouco longa? A gente não leu nenhum capítulo ainda. Tem gente aqui que só abre a Bíblia na igreja e está reclamando. É a oportunidade que você tem de ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia todo dia não está reclamando. Continuando. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo vem, e quando ele vier nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Deus! Diga amém por essa palavra. Quantos celebram por essa palavra, digam glória a Deus. Senta dando glória a Deus aí. E se você for pentecostal e ouvir um crente sentando dizendo glória a Deus perto de você, você reage dizendo aleluia. Porque pentecostal é assim, quando ele vê um dizendo glória a Deus, ele já reage dizendo aleluia. E se ele vê um crente dizendo aleluia, ele reage dizendo aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Só tem pentecostal hoje aqui. Glória a Jesus, glória a Jesus. Jesus vai sair da Judéia e ele quer chegar na Galileia. E Samaria está bem no meio, geograficamente falando, né? Então, todas as vezes que um judeu precisava fazer essa viagem, sair da Judéia e ir para a Galileia, ele caminhava aproximadamente 6 dias para fazer essa viagem. E ele caminhava em torno de 6 dias para fazer essa viagem, porque ele dava toda uma volta no entorno das montanhas de Samaria para não ter que topar, não ter que bater de frente, não ter que passar por nenhum samaritano. Porque qual era a realidade daqueles dias? Judeus e samaritanos não se comunicam. E o erro dessa situação, ela vem dos samaritanos, não é uma implicância infundada, não é uma questão de classe social, é uma questão que os samaritanos causaram ao miscigenar essa raça e quebrarem boa parte da lei. Então isso fez com que os judeus começassem a tratá-los como se fossem uma escória. Isso não está certo. Eu só estou te relatando um fato. Isso não é correto. Mas eu estou te dizendo como era. Então, o pior xingamento que tinha naqueles dias não é esse que você conhece na cultura ocidental, não. Era você chamar uma pessoa de cão. Aí talvez você diga: Camila, mas eu conheço coisas muito piores. Não precisa nem me dizer, eu imagino. Mas naquela cultura, essa é a pior de todas elas, porque você chamar alguém de cão significa que aquela pessoa não reconhece você como espécie humana. Entende? Então, é pior do que não ser nada, é ser alguma coisa totalmente avessa daquilo que você deveria ser, irracional. Eu te considero um animal, e um animal de rua, um cão. Porque dentro da cultura judaizante, por exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, você vai ver a história da mulher cananeia sendo contada, aquela mulher sirofenícia. Já ouviu falar dela? Ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada e ela começou a gritar e a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não lhe respondia a palavra. Aí os discípulos dizem: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Aí Jesus vai dizer: não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. É o que ele vai falar para ela. Mas veja, ele não diz deitá-los aos cães. Se você for olhar no grego, tá de fato como está traduzido para a gente: cachorrinho, né? Ele diz: não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aí ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos. E aí ela responde na mesma nomenclatura do que ele usou: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então qual é a diferença? O cachorrinho nesse contexto é o servo de casa, é o estrangeiro que é aceito. Ele não tem as mesmas bênçãos do filho, mas ele tem a dignidade de quem trabalha.
para quem tem dignidade. Então ela entendeu isso na ocasião e Jesus tratou ela dessa maneira. Depois também que ela recebeu a fé e entendeu que Jesus era o Senhor, ele também não conseguiu chamar ela nem mais de cachorrinha, porque a fé dignifica você, ela te eleva a níveis que a sociedade não reconhece, mas que o céu impõe sobre toda a sua história e trajetória de vida. Tanto é que depois Jesus já não diz mais cachorrinha, ele diz, ô mulher. E para quem não sabe, mulher é um título. Quando Eva foi criada, Adão não disse será chamada Eva, ele disse será chamada mulher. E é o título que todas nós carregamos aqui na condição de mulheres. Então, a fé dignifica, valoriza ela. Então, qual era a condição do samaritano? Cão de rua. E tem diferença, Camila? Tem. Quem tem aqui cachorro em casa? Quem tem cachorro em casa? Não é pecado ter não, gente. Vou perguntar de novo. Quem tem cachorro em casa? Então, você trata o cachorro de casa igual trata o cachorro da rua? O cachorro de casa, ele vem, ele lambe, ele pula, você até briga, mas você não bate nele por causa disso. É o cachorro de casa, né? É o seu animal. Agora, o da rua, você deixa qualquer cachorro passar por você e cheirar qualquer cachorro? Quando você vai sentindo aquele cheiro, às vezes alguns com doença ali na pele, você não trata igual. Vamos falar a verdade? Eu não estou dizendo que tem que tratar mal. Eu só estou te perguntando uma coisa óbvia. Você trata o cachorro da rua igual trato de casa? E trato de casa igual trato da rua? Não, você trata diferente. Hoje em dia, rapaz, hoje em dia tem cachorro dando glória a Deus por ter nascido cachorro. Não é? É um tratamento que... é coisa séria. A vacina dos bichos é mais cara do que a de gente. A comida deles está mais cara do que o quilo de carne. Você não trata. Agora, você também trata ele igual o seu filho? Não, ele é da casa. Mas não é... Deixa eu sair para outro dia. O certo, a via de regra, você trata ele igual trata seu filho? Não, você também trata ele como trata a si mesmo. Eu amo, eu tenho um cachorro lindo, rapaz, se tivesse concurso de galã de cachorro, esquece, meu cachorro. Mas é cachorro, de vez em quando Eduardo quer botar em cima do sofá, eu digo, não, cachorro, eu digo, a casa é minha, rapaz, sofá é meu. Não gosto de pelo nas minhas coisas, não gosto de cheiro de cachorro nas coisas de gente, eu não gosto. Para mim, meu cachorro é tratado coisa séria, água boa, tudo bom, rapaz, tudo bom, ele se deu bem. Agora é cachorro, e é de casa, mas é... Então, para o judeu, o cão é outra espécie, sabe? Não faz parte. Então, todas as vezes que um judeu saía da Judeia para ir para Galileia, ele dava toda uma volta no entorno das montanhas de Samaria, para não ter que dar de frente com nenhum, na concepção dele, animal, com nenhum boçal, com nenhum imundo, com ninguém que lhe fizesse torcer a cara tamanho asco, tamanho nojo. Eu nem vou perguntar se você já conheceu alguém assim antes de se converter, porque eu sei que você é crente hoje. Mas existem pessoas e ambientes que para os judeus, nesse contexto, causa essa repulsa. Então essa viagem, normalmente ela deveria durar não mais do que 3 dias, se o itinerário fosse feito corretamente. Ou seja, passar pela província de Sicar, passar por Samaria. Então, você lembra quando Jesus vai contar a parábola do bom samaritano? Aquela parábola não é sorteada de qualquer maneira, não. Aquela parábola ali é inspirada em uma realidade entre os judeus e samaritanos. Por terem que fazer essa viagem longa, levavam mais bagagem, mais carga, água, comida, porque não podiam comprar nada no caminho. Então, isso tornava eles alvos fáceis para os bandidos de deserto, nômades da estrada, que se alimentam da carga dos turistas, porque eles vivem ali, não vivem numa comunidade social, eles não pertencem a Jerusalém, nem aos seus bairros vizinhos e nem a Samaria, são bandidos. Eu considero eles os demônios, os assaltantes, aqueles que avaliam o seu nível de carga, de peso, para poder viver daquilo que você decidiu carregar, para não ter que resolver aquilo que está no meio do seu caminho. É basicamente isso. Então, Jesus, diferente de qualquer outro judeu, vai passar bem pelo meio de Samaria. E ele tem um propósito ali. O propósito é encontrar essa mulher que já teve 5 maridos e agora está com um marido que não é marido dela.
É sério demais. E ele vai ali com um propósito. Chega no alto do meio-dia, cansado da viagem. Ele não ignora aquilo que está no meio. Não é o ponto principal do que Deus mandou eu dizer, mas isto Ele está mandando eu falar para você. Não prolongue viagens por causa da carga, sabe? Encurte as distâncias, resolvendo as pendências do meio do caminho. Eu acho incrível porque no texto João revela esse momento de Jesus dizendo assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Diferente de quando Jesus, por exemplo, vai à casa de Marta e Maria, João já vai revelar, e Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então veja, na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus não ia por necessidade, ele ia por amor, afinidade, comunhão. Agora, Samaria não, impelimento ministerial. Eu não vou porque eu quero, eu vou porque eu tenho uma missão lá. Sabe, isso fala sobre maturidade, para não fingir que não tem pendência, mas para encará-las. Ah, mas o que eu tenho a ver com tal problema? Quando você é a solução, irmão, você não precisa nem saber o motivo do problema. Não foi Jesus que começou o problema entre judeus e samaritanos, mas quando a solução está na tua mão, não importa quem começa, importa quem termina. E aí Deus te dá autoridade para resolver questões antigas. Jesus está indo lá resolver questões antigas. Receba essa autoridade hoje. Problemas que se arrastaram até 2024 não te visitarão mais nos meses que se seguirão em 2025. Vai Jesus, cansado da viagem, vai sentar-se sobre o poço que pertencia a Jacó, que é a construção do legado dele, e ele senta ali. E ele espera essa mulher chegar. Ela vai buscar água num horário totalmente atípico, para não ter que lidar com a rejeição social. As mulheres, em via de regra, não buscam água nesse horário. A água você pega pela manhã. Mas ela vai nesse horário para evitar contato social. Porque apesar de aquilo que ela fazia ser uma coisa imoral e por isso não era pública, a verdade é que todo mundo conhecia, porque todo mundo que está cometendo algo que é oculto pensa que ninguém sabe, com todo mundo sabendo. A verdade é essa. Quem acha que está fazendo escondido só está iludindo a si próprio. Eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Essa mensagem já vazou. Aquele momento já tem foto. Você pode até achar que por ser imoral está totalmente velado, mas não está. Não está. Como é que a gente sabe disso? Porque ela evita contato social, mas depois que ela conhece Jesus e vive também libertação e salvação, ela volta para o meio da cidade contando tudo que ela viveu, e aí o povo vem em cima do que ela falou, porque ela dizia assim: olha, eu conheci um homem lá no poço que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Então todo mundo pensou o quê? É profeta, que foi o primeiro pensamento que ela teve quando foi confrontada pelo pecado. Então todo mundo pensou: ora, se esse homem teve coragem de falar tudo que ela tem feito, eu vou lá ver ele, porque ele só pode ser E quantos anos não pisa um profeta em Samaria? Então esse homem é um profeta. Aí o texto vai dizer que todos eles foram lá, primeiro por causa do que ela falou. Então responda para mim: todo mundo sabia o que ela fazia, sim ou não? Então ela evitava contato social para evitar constrangimento, mas a verdade é que a vida dela já estava na Medina há muito tempo. A verdade é que às vezes a gente quer gastar tempo da nossa vida mantendo uma pose que não se sustenta mais, gente. Todo mundo sabe quando você não tem mais unção. Todo mundo sabe quando você não tem mais presença. Todo mundo sabe quando você ficou enrolado. A pessoa pode não saber em que área, como, quando, com quem, mas é nítido. Um comportamento imoral, por mais oculto que seja, velado por muito tempo, vai manifestar
manifestar numa fala, num vocabulário, num comportamento, numa festa, num novo ambiente social, a realidade daquilo que você anda fazendo. Por mais que você não conte, por mais que você não diga, Deus me trouxe hoje aqui para dizer: esta realidade não pode ser evitada, ela pode não ser comentada, ela pode não ser publicada, mas ela não ficará oculta para sempre. Vai manifestar, tua fala vai manifestar, teu jeito vai manifestar, teus horários vão manifestar isso. Vai manifestar. Ninguém comentava, mas todo mundo sabia. Tanto que o horário do meio-dia é para evitar que ela ouça o que está sendo comentado, porque ela sabe que está todo mundo. Então chega uma hora que você luta para que não seja falado aquilo que foi feito, mas chega uma hora que você vê que não tem mais como esconder e pensa que nasceu para aquilo mesmo. Está todo mundo falando mesmo? É isso aí mesmo. E você começa a achar que aquela vida é para você. Afinal, você criou mecanismos para viver essa vida, para sustentar o falso status, falso prestígio, falsa moralidade e falsa vida, porque esse amor é falso, esse relacionamento é falso, essa vida é falsa. Só que às vezes tudo que você tem é uma vida falsa. Era o caso dessa samaritana. A vida que ela tem é uma vida falsa, mas é a vida que ela tem, é a vida que ela conhece. E depois de muito viver uma vida que você não deveria viver, mas ser a única vida que você conhece, você começa a achar que é a vida que você tem que viver. E é nessa hora que Jesus aparece. Ei, me lembrei de uma canção que diz: ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, ele indo para o teu poço, mas Deus está dizendo: ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí, vai voltar. Fala pro teu irmão: existe uma vida boa, uma vida de verdade, uma vida além das aparências, além dos arrobas, além das fotos no Instagram. Tem uma vida de verdade te esperando. Tem uma vida cheia de vida na vida que você está levando. Uma vida onde você não precisa andar fingindo que é feliz quando na verdade está oprimido. Uma vida onde você não precisa ocultar a depressão, porque Deus vai te levar em lugares onde Ele confronta a sua depressão para promover libertação, para que através da sua libertação você viva a salvação e entenda que a vida de Jesus é uma vida abundante para você. Deus está dizendo: eu vou acabar com toda farsa, eu vou acabar com todo comentário oculto e público. Oh meu Deus, eu não vou te libertar em oculto, eu vou te libertar em público, te salvar em público, ter um relacionamento com você em público. Eu vou te usar em público, te levantar em público, porque tudo que estava te oprimindo em oculto virá à tona, e quando vier à tona, eu vou tratar, vou levantar, vou honrar, vou exaltar, eu vou te usar. Alto do meio-dia e aquela farsa vai acabar. A farsa vai acabar. Ela não sabe, mas está prestes a viver o melhor dia da vida dela. E sabe qual é o melhor dia da nossa vida? Não é quando a gente consegue esconder um pecado. O melhor dia da nossa vida é quando a gente alcança aquele que nos dará força contra o pecado. Ela está prestes a viver o melhor dia da vida dela. E sabe qual é o melhor dia da sua vida? Não é o dia bom que você vive, é o dia que Deus te dá um para sempre. As melhores histórias são as histórias que terminam dizendo assim: e foram felizes. E o que torna aquela história maravilhosa não é só o fato de ser feliz, mas é o fato de ser feliz para... Ele vai trazer um nunca mais para a vida dela. Todas as vezes que Deus te der um nunca mais, junto com um nunca mais, Ele também vai te dar um para sempre. Oh, aleluia! O nunca mais
mais inaugura um tempo de estabilidade para a sua vida. O nunca mais de Deus inaugura um tempo de segurança para a sua vida. Essa mulher vai voltar a caminhar, ou vai viver uma estabilidade que ela nunca viveu, uma liberdade que ela nunca viveu, uma consciência pura que ela nunca viveu, um nível de alegria que ela nunca viveu, um nível de verdade que ela nunca viveu. E poucas coisas são tão boas quanto a sensação de liberdade. Poucas coisas são tão boas quanto a sensação de libertação. Poucas coisas são tão boas quanto a convicção de poder caminhar como se estivesse voando. Eu me lembro que quando entreguei minha vida para Jesus, eu perguntei para minha avó: avó, olha para mim, eu estou voando? E ela disse: não, minha filha, seus pés estão no chão. E eu disse: que coisa estranha, desde que eu voltei da igreja, eu não sinto como se eu estivesse andando, eu sinto como se eu estivesse voando. Dali para frente eu entendi palavras que eu passei a conhecer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa que é liberta, ela anda como se voasse. Por isso Isaías vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo: eu quebro toda opressão nesta noite.